O deputado federal Romário de Souza Faria, ex-jogador de futebol, tem 45 anos. Elegeu-se pelo PSB do Rio de Janeiro, partido aliado de Lula e da presidente Dilma Rousseff. Foi o 6º deputado mais votado no Rio, com mais de 140 mil votos. Romário tornou-se jogador profissional em 1985 no Vasco da Gama. Jogou também no Flamengo, no Fluminense, no PSV da Holanda e no Barcelona da Espanha. Foi o destaque da seleção tetracampeã na Copa de 1994. Na política, Romário tem aparecido como defensor dos direitos de portadores de deficiência física e como crítico da CBF, da FIFA e da forma como o governo federal brasileiro organiza a Copa de 2014 e as Olimpíadas de 2016. Bem-vindo a mais um Poder e Política Entrevista. Este programa é uma realização do jornal Folha de São Paulo, do portal UOL e da Folha.com. E a gravação é sempre realizada aqui no estúdio do Grupo Folha, em Brasília. O entrevistado desta edição do Poder e Política é o deputado federal Romário, do PSB do Rio de Janeiro. Deputado Romário, muito obrigado por aceitar o convite. Eu começo perguntando, o senhor vai ser candidato a prefeito do Rio de Janeiro? Primeiramente, dizer que é um prazer participar desse programa aí tão sério e de tanta credibilidade, né? Existe essa possibilidade. Eu fui procurado por algumas pessoas do partido do Rio de Janeiro e tivemos algumas conversas e eu me interessei bastante pelo que eu vi em relação ao partido, mas não posso dizer que isso é uma coisa que vai acontecer, porque o nosso partido do Rio de Janeiro já tinha um compromisso com o PMDB, no caso do Eduardo Paes, de apoiá-lo já desde da eleição passada de governo. Então a gente está, na verdade, conversando qual vai ser realmente a possibilidade, o que vai ser melhor para o partido. O senhor, se não for candidato a prefeito, apoiaria então Eduardo Paes, que será candidato à reeleição no ano que vem, 2012? Não, isso hoje eu ainda não posso afirmar. Apesar de que o partido, em princípio, se continuar como está, apoiará o Eduardo Paes, eu particularmente não posso te afirmar se eu vou dar esse apoio ao Eduardo Paes. Qual que é a sua avaliação sobre a gestão dele até agora? Muito boa, um dos grandes prefeitos que a gente teve nos últimos anos na cidade, tem dado outra cara ao Rio de Janeiro, em todo sentido. É claro que, como em todas as cidades grandes que existem, não só no Brasil como no mundo, existem muitos problemas, mas ele vem fazendo uma grande administração. E o que impediria o senhor de dizer que, se não for candidato no ano que vem, poderia apoiar Eduardo Paes agora já? Nesse meio do caminho, surgindo um candidato que tenha alguma coisa diferente e nova em relação ao Rio de Janeiro, que eu entenda que possa ser melhor, poderia ser esse motivo. Isso é um plano que, se não for para agora, no médio prazo, o senhor pretende executar, ser candidato a prefeito do Rio? Eu, na verdade, quando eu entrei aqui, em fevereiro desse ano, os meus planos eles eram traçados em cima desses 4 anos de mandato. Brigar pelos direitos das pessoas com deficiência, principalmente da igualdade a essas pessoas na sociedade, dar uma qualidade de vida melhor a essas pessoas, fazer com que o Brasil entenda que esse preconceito é uma coisa já antiga, essas pessoas têm o direito de conviver na sociedade como nós convivemos. Infelizmente estamos atravessando um momento no nosso país que essa invasão do crack, essa praga dessa droga que invadiu e tem nos tirado muitas crianças, muitos jovens, inclusive a vida dessas pessoas. Então eu, através de ações, de depoimento, de campanha, acredito que eu possa vir a ser um espelho para que essas pessoas possam entender que, por exemplo, o esporte é uma das grandes saídas para uma vida melhor e saudável.
que mais agrada ou desagrada o senhor na rotina diária do Congresso? Olha, o que mais me desagrada no Congresso é o plenário. Por quê? Porque apesar da gente ter até condição de falar, mas sempre nos horários de pico, que os espaços são mais dados para os líderes, para os vice-líderes, para aqueles que defendem aquele assunto, e principalmente daqueles que são conhecedores daquele assunto, tanto na defesa para o lado positivo, como para o lado negativo. Então, eu no plenário tive a oportunidade de falar 4, 5, 6 vezes no máximo, foram alguns depoimentos que eu fiz em relação a algumas coisas que aconteceram durante esse ano. E o que mais me agrada dentro da casa é a comissão. Eu adoro a minha comissão, que é a Comissão de Esporte e Turismo, as frentes parlamentares que eu participo, que são em defesa da pessoa com deficiência, em defesa da atividade física. E essas duas situações, 3 no caso, 2 frentes e essa comissão, são os momentos que eu posso dizer que eu esteja mais feliz, não que eu esteja triste quando estou dentro do plenário, mas essas 3 situações para mim me fazem muito bem. Muito se fala sobre os defeitos do sistema político atual. Defeito na forma de eleger os representantes, na representação dentro do Congresso, reforma política. O senhor se interessa por esse tema? Tem alguma opinião a respeito sobre se deveria haver algum tipo de reforma nessa área? Eu acho, por exemplo, que não é justo você... Vou falar por mim. Durante 3 meses, eu trabalhei na minha campanha praticamente 18 horas por dia e não tive quase nenhum tipo de ajuda do meu partido. E você, depois de eleito, você passa a ser, o teu mandato passa a ser do seu partido, não passa a ser do deputado. Isso é uma coisa que eu não sou a favor. E um outro exemplo é o que acontece hoje, por exemplo, no Rio de Janeiro. Existe a possibilidade de um candidato como eu, que tenho hoje uma visibilidade e uma respeitabilidade até como político, coisa que aconteceu até bem antes do que eu esperava, que é uma oportunidade do próprio partido crescer no estado, ou melhor, no município, e pelo meu partido já terem feito alguns acordos, algumas combinações, politicamente falando, lá atrás, isso não existe, essa possibilidade. Essas são as coisas que eu acho que são muito negativas dentro da política. Nesse caso, o senhor acha que seria talvez conveniente para o Brasil ter candidatos avulsos, que não estivessem necessariamente atrelados ao partido? Ou mesmo que tivessem a liberdade de se candidatar? O que eu acredito é que o partido tem que dar mais liberdade aos seus deputados, vereadores, ou seus políticos, coisas que infelizmente não acontecem. Por exemplo, às vezes passa alguma medida provisória da casa que vem, como todas vêm do governo, e que muitos ali não são favoráveis, mas tem que votar porque o partido é da situação, o partido é do governo, e se não vota, tem algum tipo de represária. Eu particularmente acho isso ruim. Outra coisa que eu acho negativa, o voto secreto. Tudo que é para votar dentro daquela casa, na minha opinião, tem que ser o voto aberto, porque os eleitores têm que, por obrigação de saberem quem eles votaram e em quem eles votaram, o que eles estão votando, se é a coisa boa ou se é a coisa ruim para o país. Teve algum voto secreto que o senhor teve que dar por força da regra e que o senhor gostaria de ter feito um voto aberto este ano? A cassação da Jaqueline Roriz foi um voto fechado, mas que eu declarei antes, durante e depois que votei pela cassação dela. Agora, o argumento contrário é que no momento de votar esse tipo de assunto, o deputado ficaria constrangido se o voto fosse aberto. Eu vou te afirmar uma coisa aqui. A partir do momento que
tudo que se votasse na casa fosse aberto, eu tenho certeza que 80% das coisas negativas, em todo sentido que eu estou dizendo, talvez deixaria de acontecer. A Câmara dos Deputados tem, na medida do possível, tentado entender o que se passa com a CBF sobre as acusações que pairam sobre a CBF, a Confederação Brasileira de Futebol. O senhor acha que tem sido adequada a forma como a Câmara tem tentado investigar ou esclarecer o que se passa na CBF? Essa fiscalização, ela poderia ser muito mais contundente e muito mais abrangente e direta. Por exemplo? Eu tenho certeza de que, se fosse feito dessa forma, talvez hoje o presidente da CBF não estaria mais, porque já foram colocadas a nível de televisão, internet, jornal, revista, em todos os sentidos da imprensa, que existem muitas coisas que são ilegais dentro da CBF, inclusive em relação ao governo. Então, o senhor poderia dar algum exemplo? Por exemplo, a CBF se titulariza uma instituição sem fim lucrativo. Privada, sem fim lucrativo. E que não tem nenhum ganho do dinheiro público. Isso não é realidade. 3, 4 semanas atrás, o deputado Antônio Garotinho comprovou que, eu não tenho certeza se foi depois que acabou a CBD e virou a CBF, ou nos últimos anos, a CBF deixou de pagar de imposto 1 bilhão e 100 milhões de dólares aos cofres públicos, de reais aos cofres públicos. Isso já é uma constatação que ela tem sim por obrigação de dar algum tipo de satisfação. Várias outras situações que nós já descobrimos, que é nível de contrato de CBF com qual que era o mesmo presidente, onde que o presidente tinha 90% e da CBF tinha 1%, mas na hora da divisão dos lucros era dividido de acordo com o que os sócios combinavam. Isso, legalmente, dentro da Constituição, não se pode fazer. Então, eu estou dando exemplos assim, de coisas que já aconteceram. Mas o que a Câmara poderia fazer? A Câmara poderia constituir uma comissão de pessoas que são inteiradas, conhecedoras desse assunto e definitivamente, e o mais rápido possível, decidir se essas ações que a CBF fizeram, tem feito e com certeza continuar fazendo, são realmente legais, e se são legais, definir o que vai acontecer com a CBF, ou seja, tirar ou não o presidente da CBF, que eu com certeza, se a CBF hoje faz coisas que estão dentro da legalidade, que por mais que a gente entenda que não é, que é absurdo, mas é legal, eu não sou sou a favor de que continue como esteja. Mas a partir do momento que se comprove legalmente que existe coisas que está totalmente fora do que se refere à nossa Constituição, nossa legislação, eu tiraria a CBF, o presidente da CBF, e colocaria. O governo federal colocaria um presidente que se responsabilize pela CBF, no mínimo, até a próxima eleição, que é em 2015. O senhor tem firmada já uma convicção sobre a necessidade de se remover o atual presidente da CBF, Ricardo Teixeira? Eu ainda não tenho uma certeza disso. A nossa justiça, infelizmente, ela é muito devagar. Então, muitas dessas acusações eu sei que estão aí em investigação, Ministério Público, a Polícia Federal. Não sei se tanto o Ministério Público como a Justiça Federal, ou outro poder judiciário, vão ter tempo de julgar tudo isso que apareceu nos últimos meses até a Copa do Mundo. O ideal seria isso. Então, eu não posso te afirmar aqui que ele é culpado ou ele não é culpado. Mas o que eu posso te dizer é
que alguma coisa não é correta, porque são tantas denúncias, tantas coisas erradas, que com certeza existem alguns veículos de comunicação que são muito sérios, não dariam alguma matéria pelo simples fato de querer prejudicar vamos dizer assim, o Ricardo Teixeira, porque o Ricardo Teixeira é uma pessoa antipática, por exemplo. O senhor teve a oportunidade de fazer perguntas diretamente a Ricardo Teixeira no último dia 8 de novembro, quando ele, o secretário geral da FIFA, Jerome Valk, esteve também presente lá na comissão fazendo uma apresentação. Mas aparentemente eles não responderam diretamente àquilo que o senhor perguntou. Não responderam nada. A Câmara não deveria ser um pouco mais dura e exigir que as pessoas que são convidadas e vão lá para falar, que dessem as respostas quando são inquiridas a respeito? Como do presidente da CBF, Ricardo Teixeira, e o secretário-geral estariam como convidado, eles não teriam obrigação de responder às perguntas essas que eles não se sentiriam bem. Eles usaram disso e acabaram não respondendo. Isso não desmoraliza um pouco a Câmara, porque gasta-se tempo, energia e dinheiro até para nada? Eu não sei se a palavra é desmoralização, mas isso com certeza prejudica no andamento de um evento da grandeza que é a Copa do Mundo, porque o povo brasileiro em geral tem curiosidade em saber de algumas coisas que, se eles não responderem, ninguém pode responder. Ronaldo agora vai participar do comitê organizador, o ex-jogador Ronaldo agora. Você acha que ele fez bem em aceitar esse cargo e o que ele poderia fazer ali para ajudar a melhorar a organização da Copa? Eu não aceitaria o que ele aceitou nesse momento. Talvez num momento futuro, sim, um pouco mais próximo. Eu entendo que a colocação do Ronaldo ali, por ser quem ele é, uma pessoa querida mundialmente, uma pessoa capacitada naquilo que fez como jogador e hoje como empresário, uma pessoa que todos nós tem uma determinação impressionante, passou por vários problemas e conseguiu ser quem foi, não teve tempo, com certeza, ainda de entender o que é a obrigação do COL nessa história toda na Copa do Mundo. Mas, já que ele aceitou, o que eu posso dizer é que o COL hoje já tem outra cara. As pessoas hoje, quando forem falar do COL, já não vão falar, vamos dizer, com aquela raiva ou com aquela vontade de querer prejudicar o presidente do COL, porque hoje o COL, quem assume é o Ronaldo. Mas aí, nesse caso, ele não está apenas, o que é uma interpretação mais ou menos que eu ouvi nesse setor, emprestando a imagem dele, e há uma espécie de tentativa de blindar o COL com algumas pessoas que tinham credibilidade, trazem essa credibilidade para dentro, mas não necessariamente vão mudar a atuação lá dentro. A partir do momento que eu vou falar por mim, se eu assumisse o que ele assumiu, eu faria questão de ter total autonomia para resolver aquilo que estava mal resolvido atrás e passar a resolver aquilo que eu entendo, e o meu grupo, que tem que ser resolvido positivamente para o COL. Se ele entrou com esse objetivo apenas de blindar, de emprestar a imagem, esse papel não é bom para ele. Eu conheço bem o Ronaldo, não bem como assim de amigo, mas as pessoas que convivem com ele, eu tenho certeza que ele tem e vai ter muita autonomia e talvez até mais do que as pessoas imaginam. Há um outro aspecto também, que já foi falado até na Câmara dos Deputados, sobre o fato de ele ter muitos contratos com empresas que têm interesses comerciais no evento esportivo como a Copa do Mundo e agora está no comitê organizador. Não há um conflito de interesses nesse caso? Há um conflito 100% de interesse. O que ele teria que fazer? E, pelo que eu ouvi,
eu não sei se vai acontecer, ele se desligaria de alguns determinados contratos que ele tem que conflitaria com o COL, segundo palavras de algumas pessoas. Mas ele deve se desligar, na sua opinião? Se existe esse conflito, deveria. Se desligar não significa sair. Se desligar apenas desse momento, ele pode continuar tendo conhecimento do que acontece, mas simplesmente não fazer parte, vamos dizer, do quadro social, não ter mais que assinar alguma coisa se dependia da assinatura dele, porque realmente é uma coisa conflitante. E publicidade? Ele pode continuar fazendo nesse caso? Acredito que isso não interfira em nenhum problema. Eu, por exemplo, como deputado federal, faço minhas publicidades e não interfere em nada. O senhor, eu tenho visto aqui em Brasília, faz propaganda para uma concessionária de automóveis. Eu não sei se faz para outras empresas. O senhor acha que aí, nesse caso, não há conflito? 100%. Eu, como deputado federal, eu não poderia fazer nenhum tipo de publicidade para a empresa como Petrobras, Eletrobras ou qualquer outro tipo de empresa que tenha concessão do governo federal a nível de televisão, rádio, essas coisas. Fora isso, eu antes de ser o deputado, eu sempre fui. Hoje eu sou um ex-jogador de futebol e um ídolo, e eu tenho esse direito. Não só eu, qualquer um tem esse direito. Lei Geral da Copa. Caminha-se para ter uma Lei Geral da Copa que permita algum tipo de comercialização de bebidas alcoólicas em estádios que vão sediar jogos da Copa. Essa decisão é positiva ou negativa? Todas as pessoas dizem que está no Estatuto do Torcedor essa lei que é proibida. Venda de bebida alcoólica. Não é assim que funciona. Existe um acordo do presidente da CBF com alguns promotores ou procuradores de que todas as competições que estiverem subordinadas à CBF não serão vendidas bebidas alcoólicas nos estádios. A Copa do Mundo, pelo que eu tenho visto, pelo que eu tenho lido, 70% das pessoas que vão ver a Copa do Mundo nos estádios serão estrangeiros. Desses 70% desses estrangeiros, com certeza 90% têm o costume de ir ao estádio e beber sua cerveja e se comportar como um torcedor normal, sem problema nenhum. E por isso eu sou a favor da bebida alcoólica, cerveja, nos jogos. A partir do momento que tenha uma fiscalização forte, e fiscalização essa que seja por obrigação da FIFA, que qualquer coisa diferente ou negativo que aconteça com essas pessoas, independente que estejam usando álcool ou não, a FIFA se responsabilize, coisa que a FIFA, dentro da lei da Copa, ela tira essa responsabilidade. E a partir do momento que você determine um tempo da venda dessa bebida, vamos supor, o jogo começa às 4 horas, os portões se abrem em 1 hora, vamos dar um exemplo, de 1 às 3 se vende bebida, 1 às 3h30, meia hora antes do jogo, cessa a bebida, no intervalo, volta a ter bebida, começou o primeiro tempo, acaba a venda da bebida. Meia entrada, o senhor é a favor ou contra nos jogos da Copa? Totalmente a favor. E foi feito o relatório ontem lido pelo deputado Vicente Cândido, que vai ser colocado 300 mil ingressos para a meia entrada, que se dividiria entre idosos, estudantes, jovens, pessoas com deficiência e uma outra que eu não me lembro, que seriam vendidos a R$50. Segundo ele, são 300 mil ingressos desse 1 milhão que o brasileiro teria condição de comprar. Seria destinado para o Brasil. Só que esse valor,
ele encaixa chamado na categoria 4. Aí desses 700 para lá, vem a categoria 3, que é $700 cada ingresso. E vem a categoria 2, que é $900 cada ingresso. Ou seja, eu pergunto ao senhor, será que o brasileiro tem condição de comprar um ingresso por $700? E o que se faria, então, a respeito disso? Emendas, na qual eu farei e tentarei mostrar no plenário que a população brasileira, definitivamente, que é a população que gosta do futebol, que sofre pelo futebol, que vai ao estádio, 80% que é da CDE, não tem condição de pagar um ingresso a $700. Qual seria um valor adequado, o senhor acha, para a maioria dos ingressos distribuídos para venda entre os brasileiros? Eu acredito, independente de meia entrada, se tratando de Copa do Mundo, R$ 75,00 é um valor bem justo. Para ingressos à venda para público brasileiro? Para arquibancadas, né? Uhum. Setores onde tem o maior número de público, que é arquibancada. O senhor acha viável aprovar esse tipo de proposta? A FIFA deve ser contra, né? Não. Viável não vai ser, mas eu vou fazer meu papel. Eu tenho certeza que não vai. Infelizmente. O que o senhor acha que, falamos de meia entrada, falamos de bebida alcoólica, falamos do COL, o senhor acha que tem algum outro aspecto que não está sendo visto com a devida atenção, que está errado na organização para essa Copa? Estádios ou alguma coisa? Não, em relação às obras, elas estão todas atrasadas, todas erradas, algumas nem licitação foram feitas. Mas uma coisa muito importante, que é até a primeira vez que eu tenho a oportunidade de dizer, segundo declarações da FIFA, a FIFA sairia dessa Copa com um lucro de 3 a 4 bilhões de dólares. E o COL entre 800 a 1,5. Eu vou propor que 10% desse lucro da Copa, da FIFA, seja destinado à educação do país, diretamente. E 10% desse lucro do COL seja destinado às pessoas com deficiência do nosso país. O senhor acha que o Brasil precisava de tantos estádios novos como estão sendo construídos? Gasto desnecessário. O Brasil precisa de obras em hospital, o Brasil precisa de obras em hospital público, em escola pública, em entidades como a Paz, Pestalozzi e várias outras que estão precisando. Mas por que se fizeram tantos estádios, hein? Existem desses 12 estádios, eu posso te afirmar que 6 terão vida própria. E os outros 6, se tiverem 4 a 5 eventos durante o ano, serão muito. Quais são os 6 que o senhor acha que são inúteis? Mato Grosso, Manaus, Brasília, Rio Grande do Norte. Tem outros 2. Fortaleza não, porque o futebol de Fortaleza ele tem capacidade para que as pessoas possam encher os estádios nos jogos. Aqueles que vão ter vida própria, com certeza, Maracanã, Itaquerão, Mineirão, Beira-Rio, o estádio do Atlético Paranaense, que é a Baixada, Arena da Baixada, e esse de Pernambuco. Os outros, a nível de futebol, sem vida. Voltar um pouco para a política. Quais políticos o senhor admira? O senhor admira algum político? Admiro alguns políticos. A Irondina eu admiro. Algum que foi presidente da República? Ou que ocupou algum cargo alto na República? Sempre gostei muito da postura do Fernando Henrique Cardoso. Passei a ser um fã incondicional do Lula. E com todos os defeitos e problemas e coisa negativa que o Brasil diz e que tem até uma determinada razão, eu respeito muito o Sarney, por ele estar esses anos todo, e a pessoa não pode estar
tantos anos no poder e só fazendo mal. Presidente Dilma, qual a sua avaliação sobre a gestão dela até agora? Muito boa. O senhor teve algum contato direto já com ela? Não, a única e primeira vez que eu tive a oportunidade e a honra de estar com ela foi no lançamento do plano em defesa das pessoas com deficiência, deve ter sido há 3 semanas atrás, e as atitudes que ela vem tendo com essas coisas de corrupções que nós temos ouvido e participado, principalmente dos ministros, tem sido muito positivo. Por que tem tanto caso de corrupção no governo da presidente Dilma que a gente ficou sabendo e os ministros tiveram que sair? Na verdade, esses casos não são da gestão Dilma. Os casos são de antes. Ela que agora que está meio que segurando esse peso, né? E ela está fazendo aquilo que tem que fazer. O que não é certo, a laranja podre tem que tirar. O senhor acha que ela foi rápida o suficiente com a saída dos ministros? Porque alguns falam, ela demora um pouco, a pessoa vai ficando, a imprensa vai publicando. Na verdade, demora um pouco. O senhor acha que demora ou não demora? Na verdade, eu acredito que essa atitude da Dilma é a atitude de uma mulher inteligente. Ela não se deixa levar pelos simples fatos das notícias. Eu acredito que, pelas pessoas que trabalham com ela, que são tão capazes, para ela tomar uma decisão de mandar ou não um ministro, qualquer outra pessoa de qualquer cargo, exonerar essa pessoa, ela tem que ter certeza. E é isso que ela está fazendo e eu dou parabéns a ela. Fernando Henrique, Lula e Dilma. Como é que o senhor, que nota o senhor daria para cada um desses 3? Eu dou... A Dilma eu não posso dar ainda um 10, porque ela não tem nenhum ano. Então eu vou dar um 9. Os outros 2 eu daria 10. Sem falhas os governos anteriores? Não, falha todos têm. Uhum. Mas no geral, na minha concepção, foram positivos. O senhor acha que a seleção brasileira está sendo bem conduzida pelo técnico Mano Menezes? Muitas das convocações que o Mano fez durante esse período que ele assumiu, eu, no lugar dele, convocaria 70% a 80% desses jogadores. Qual o grande problema da seleção brasileira que já de alguns anos? A falta de tempo de treinamento. Muitos jogadores jogam aqui, outros jogam na Europa, em países totalmente diferentes, se encontram 3, 4 dias para formar um time. Impossível se treinar um time 3, 4 dias, até porque por vários motivos, principalmente por contusões ou porque o clube não libera, nunca é o mesmo time. Eu não me lembro de ter jogado a mesma seleção 2 jogos seguidos, eu não me lembro, os 11. Então, isso é um problema sério para a nossa seleção. Mas todas as seleções são assim, né? Nem todas. Algumas têm mais tempo de treinar e algumas já têm aqueles jogadores, vamos dizer assim, 15 que praticamente já formam o grupo. Coisa essa que o Mano ainda não chegou a essa conclusão. Por quê? Nós temos aí, a partir de janeiro do ano que vem, 2012, 13 mais 2 anos e meio para 14. Acredito que a partir de janeiro, acredito eu, o Mano dessas convocações que ele fizer de 22 jogadores, se eu fosse ele, teria uma base de 15. Os outros 6 ele convocaria para ver o que poderia acontecer. Já é possível hoje, no final de 2011, dizer 4 ou 5 jogadores que com certeza serão titulares em 2014 da seleção? Júlio César, Thiago Silva, Neymar, Ganso e Lucas. O senhor declarou para ser candidato a deputado federal, como todos, um valor do seu patrimônio pessoal de 883 mil lá na Justiça Eleitoral do Rio de Janeiro. Mas a sua imagem de atleta bem-sucedido, uma pessoa que já, enfim, participou de várias atividades, era de um homem que fosse ainda mais próspero. O senhor perdeu dinheiro ao longo desses anos todos? Eu realmente, durante algum período,
eu fiz investi em algumas coisas que não deram certo. Antes desse meu patrimônio, eu tinha alguns imóveis que um ano antes eu vendi. Inclusive, se você for pegar meu patrimônio 2 anos atrás, o valor era um valor até mais de 10 vezes do que isso. Mas vendi para pagar algumas coisas, resolver alguns problemas. Eu joguei, depois que voltei para o Brasil, de 95 até 2006, vamos botar aí uns 8 anos, em 3 clubes no Rio de Janeiro, onde que o único que me pagou em dia foi o Fluminense. Mas com tudo isso, hoje me deve. O Flamengo tem uma dívida comigo de 10 milhões, o Vasco tem uma dívida comigo de 50 milhões. E estão sendo cobradas na justiça? Estão sendo cobradas na justiça. E eu vivia com o dinheiro que eu tinha e com as coisas que eu faço. Como eu participo de muito evento, sou convidado para muita coisa, eu participo disso. E muitas dessas coisas eu acabei vendendo. Teve uma cobertura minha, por exemplo, que valia na época 15 milhões de reais, foi a leilão. Inclusive está na justiça, tem até a possibilidade de rever isso. Então, essas coisas aconteceram. Mas com o que eu fiquei, eu posso dizer que continuo tranquilamente pagando as minhas dívidas, pago minhas pensões, tenho uma casa que vivo feliz, dou um conforto aos meus 6 filhos, a minha mãe, meus irmãos. Talvez a qualidade de vida de 10 anos atrás não é a mesma, mas eu não tenho nada a reclamar. Muitas coisas eu tenho certeza que vão acontecer de novo em relação a essas situações que eu acabei de dizer. O senhor mencionou pensão, o senhor paga quantas pensões? 4. O senhor teve, parece, um problema em 2009 pelo não pagamento, isso está tudo resolvido? Na verdade, eu tive 2 problemas. Isso foi em 97, que, assim, como é relacionado à pensão, as pessoas logo imaginam que eu não paguei a pensão, mas não é isso. O problema é que existia uma cláusula dentro do contrato que a gente entendia que o valor do pagamento semestral depois daqueles meses era 1. E a minha ex-mulher advogado entendia que era outro. Então, a gente pagou aquilo que a gente entendeu. Não tem nada a ver com a pensão. A mensalidade da pensão foi paga. E tinha sido marcada uma audiência para a gente resolver. Nesse intervalo, entrou um juiz de plantão que, por algum motivo, ele não quis ouvir o meu advogado e ouviu o advogado da Mônica e deu uma ordem de prisão, aonde que eu fui para a delegacia, peguei o dinheiro, fui fazer o pagamento, aonde que de direito, e a juíza que atendeu o meu advogado simplesmente falou que o juiz que deu essa prisão fez um pedido para que eu, no mínimo, dormisse na cadeia para aprender a honrar com meus compromissos. Foi exatamente isso que aconteceu, tanto da primeira quanto da segunda. E os problemas agora estão equacionados? Em relação a isso, sem problema, graças a Deus. O senhor acha que é justo o salário que os deputados recebem, inclusive o senhor atualmente? O valor é justo, é alto, é baixo em relação ao padrão de vida do Brasil? Em relação à população do Brasil, o salário que o deputado recebe, ele é muito em relação à população do Brasil. Em relação a mim, o que eu já ganhei e teria condição de continuar ganhando, ele é praticamente nada, mas não tenho nada a reclamar, vivo feliz com isso. O senhor acha que não há o que fazer, não há o que reparar nessa forma como os deputados são remunerados hoje? Eu acho que essa coisa a reclamação do brasileiro em relação ao salário do político é mais pelo que os políticos deixam de fazer ou pelas corrupções, roubos,
coisas negativas que o político faz. Eu tenho certeza que a maioria das pessoas entende da nossa responsabilidade. A gente aqui está para legislar, para fazer lei, para fazer coisas que sejam positivas e interessantes para o Brasil. E um salário desse, se for com esse objetivo, sem, me desculpe até a expressão, as sacanagens que existem, seria um salário justo. Mas, infelizmente, o povo tem razão em dizer que é muito. O senhor se vê muitos anos ainda na política? Não. Não? Não me vejo. Por isso que eu tenho um objetivo comigo de lutar com todas as minhas forças para fazer tudo aquilo que eu tenho que fazer até 2015, dia 1º de fevereiro de 2015. Depois de lá, vamos ver. Deputado Romário, muito obrigado por sua entrevista à Folha de São Paulo e ao UOL. Prazer foi meu. Sempre é uma honra falar com um meio como esse, que é de grande credibilidade aqui no Brasil e no mundo.